Então, boa noite a todos e a todas. Muito prazer que eu, Rosana Morgado, estando na coordenação do programa de pós-graduação em Serviço Social daqui da UFRJ, vou poder coordenar essa mesa com a participação da professora e pesquisadora Raquel Varela, uma grande parceira intelectual, acadêmica, profissional, que tem contribuído para pensar vários processos que se caracterizam como contra-reformas a partir de estudos e pesquisas concentrados mais na Europa, junto com a professora Sara Graneman, que nessa interlocução particulariza e aprofunda essas reflexões do ponto de vista do contexto brasileiro. Então, eu tenho certeza que nessa noite a gente terá uma excelente oportunidade nesse espaço de debate e reflexão, e queria, sem mais, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença das professoras e passar a palavra para a professora Raquel. Muito obrigada. Boa noite a todos. Antes de mais, cumprimentar a professora Rosana Morgado e toda a pós-graduação por este generoso e honroso convite. Cumprimentar a professora Sara Graneman, que foi, sem dúvida alguma, quando foi fazer o pós-doc em Portugal, uma investigadora do debate da segurança social, que nós fizemos lá de forma muito intensa, sobretudo a partir do que se chama o memorando de entendimento, ou seja, a intervenção financeira pós-crise económica, pós-queda dramática da acumulação média do valor a seguir à crise de 2008, e que teve na segurança social, no bolo da segurança social, uma das jangadas de salvação do capitalismo mundial. Isso foi particularmente violento na periferia dos países centrais. Quero também dizer que é com redobrado carinho que estou aqui na Escola de Serviço Social, na qual eu espero ficar daqui a uns 2 anos, sensivelmente, porque a Escola de Serviço Social, são vários os pesquisadores desta escola que já estiveram no grupo de estudos do trabalho e dos conflitos sociais, e isto tem sido uma parceria absolutamente fundamental. Entre outras razões, por uma proximidade teórica muito grande, mas também por uma questão que eu hoje queria debater com vocês e lançar aqui para a nossa discussão, que tem a ver com a globalização dos capitais e da produção e qual o impacto que isso tem na previdência social, que eu chamo de segurança social, mas é sensivelmente a mesma área. Eu queria começar por lembrar que o chamado Estado Social Europeu nasce em 1945 do maior cataclisma da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Há programas sociais ampliados na Comuna de Paris, como a professora Sara Graneman mostrou nos seus trabalhos, depois com o próprio desenvolvimento do capitalismo, porque era impossível, ou seja, quer pela pressão da Organização da Social-Democracia Alemã na viragem do 19 para o 20, quer pela própria intensificação da formação da força de trabalho e pela própria escassez, os próprios Estados europeus foram obrigados a ampliar os seus programas sociais. É o caso de Bismarck na Alemanha e depois é o caso do Plano Beveridge durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma combinação entre pressão do movimento operário e necessão da própria acumulação de capital, uma vez que a força de trabalho tem que ser mantida nos hospitais, tem que ser formada nas escolas, senão a acumulação de capital está vedada. Como vocês sabem, portanto, esses embriões de programas sociais
tornaram-se num gigantesco Estado Social erigido em 1945. E aí, por uma razão completamente diferente, ou seja, os trabalhadores armados, depois de 60 milhões de mortos, só aceitaram entregar as armas em troca do Estado Social e do pleno emprego. As duas são indissociáveis e foram negociadas nos pacotes com as grandes centrais sindicais, com Stalin na União Soviética em troca das armas e do abandono da luta pelo poder pelos partidos comunistas, nomeadamente o francês e o italiano, que dominaram a resistência na Europa Ocidental. E esse pacote incluía duas coisas: a garantia de proteção social, limitação da jornada de trabalho, limitação da intensificação do trabalho, com contratos coletivos de trabalho, e algo fundamental, que é um serviço de saúde gratuito e universal, nas suas diversas modalidades, fosse na modalidade clássica inglesa, fosse em outras modalidades diferentes, como existem na Holanda, ou na França, ou noutros países. O que interessa é a ideia de um serviço universal de saúde para toda a população, o que significa uma brutal elevação da massa salarial, porque obviamente para um capitalista, um trabalhador que recolhe o lixo, um trabalhador universitário, um médico, ou um trabalhador dos transportes, não deve ter acesso à mesma saúde, uma vez que a reposição dessa força de trabalho do ponto de vista do capital é diferenciada consoante o preço dessa força de trabalho. O que o movimento operário em 1945 veio dizer foi: não nos interessa que trabalho as pessoas estão a exercer, todos vão entrar no hospital e ter acesso aos mesmos cuidados de saúde, o que implica uma grande elevação salarial, sobretudo para a força de trabalho mais fácil de repor e mais indiferenciada. O mesmo aconteceu com a educação. O famoso pobres e ricos terão acesso à mesma educação, que significa que as universidades são gratuitas, a escola pública será de qualidade, e será de qualidade em todos os bairros periféricos ou bairros centrais, cidades de interior ou cidades centrais, o que também obviamente significa uma elevação da massa salarial. Também se impuseram então os programas de aposentadoria generalizados, sob a premissa de que quem tinha trabalhado no campo tinha garantido a produção de alimentos a baixo custo para as cidades industrializadas e, portanto, tinha que ter acesso a uma aposentadoria, mesmo que formalmente não tivesse descontado em dinheiro para ela, tinha descontado em produção, no caso, produção agrícola massificada de baixos preços que permitiram a industrialização e a formação das cidades. É assim que nasce este pacote. O outro lado do pacote foi o pleno emprego, ou seja, os trabalhadores controlam o fator do trabalho, que é o salário. E como é que o controlam? Não permitindo desemprego. Vocês sabem que nas sociedades socialistas há basicamente duas formas de regular o preço da força de trabalho: ou por ditadura, proibindo sindicatos e partidos políticos, ou por desemprego. Ou seja, formando mais força de trabalho do que é precisa, criando assim uma enorme concorrência salarial e, portanto, estando sempre a ameaçar quem está a trabalhar a ter o seu salário em perigo. Nós vivíamos numa Europa completamente destruída, com a inversão de capitais exteriores norte-americanos, no plano Marshall e no plano de proteção militar da Europa, que teve mais dinheiro do que o plano Marshall, mas são todos planos de reestruturação da força produtiva, não é? As máquinas de tanques transformaram-se em máquinas de produção de automóveis, as máquinas de pólvora e fertilizantes, as fábricas, perdão, de pólvora e fertilizante, e toda a máquina de guerra passou a construir frigoríficos, passou a construir casas, habitação, etc. Toda esta reconstrução da Europa, ao ser feita a partir do zero, permitiu taxas de crescimento espetaculares na ordem dos 7 ou 8%, o que permitiu aquilo que o Mandel chamava o empobrecimento relativo. Os ricos ficam mais ricos, mas os pobres ficam menos pobres. É na base deste modelo, com a manutenção da exploração colonial, que entre 1945 e 1970 o capitalismo consegue sobreviver a si próprio, ou seja,
não enfrenta crises periódicas cíclicas de queda dramática da taxa média de acumulação e, portanto, não tem que recorrer ao clássico desemprego, intensificação da jornada de trabalho, cortes do salário indireto. São os 30 gloriosos e que permitiram uma adesão das grandes organizações da classe trabalhadora ao projeto do capitalismo regulado, quer do ponto de vista dos partidos sociais-democratas, quer do ponto de vista dos partidos comunistas, com diferenças entre si. Os partidos sociais-democratas têm mais força no norte da Europa, têm mais força sindical no norte da Europa do que os partidos comunistas, onde têm mais força sindical no sul da Europa. Até porque o sul da Europa fez este processo todo por serem sociedades agrárias, onde o preço da força de trabalho foi regulado pela existência de longas ditaduras, nomeadamente a ditadura dos coronéis na Grécia, o franquismo na Espanha, a ditadura de Salazar Caetano em Portugal. Este nascimento do Estado Social e do pleno emprego no sul da Europa nasce também de uma guerra, as guerras anticoloniais, as revoluções anticoloniais, e de uma revolução, o 25 de Abril, que contagiou a transição democrática espanhola ao fim da ditadura dos coronéis na Grécia. E, portanto, nós temos também este nascimento tardio do Estado Social e do pleno emprego, quando já estava a ser posto em causa no norte da Europa, e também por isso, na minha opinião, não foi posto em causa. Eu desenvolvi essa hipótese nos trabalhos que fiz sobre o Estado Social e sobre a Segurança Social. Na verdade, a ideia de fazer dos planos neoliberais ela é uma ideia de 1973, 74, a seguir à grande crise cíclica de 1970, que é o primeiro sopro de crise do pós-guerra, não é? É a primeira grande contradição entre capital constante e capital variável da acumulação no pós-guerra 1970. Só que essa crise económica brutal, que é a crise do final do padrão ouro, de Bretton Woods, o chamado choque petrolífero, veio acompanhada de uma reação gigantesca da classe trabalhadora numa das maiores revoluções do século XX, que é a Revolução Portuguesa, em que 1/3 da população está envolvida em comissões de trabalhadores, moradores e soldados, e, portanto, uma situação de dualidade de poderes, que vai alterar toda a configuração mundial política do sul da Europa e também mundial, porque durante 2 anos os Estados Unidos só tinham 2 preocupações em mente. Nós sabemos agora que os arquivos foram desclassificados e já muitos trabalhos académicos foram feitos, bons, sobre este tema. Havia a preocupação do Vietnã e a preocupação de Portugal. Havia que impedir a vitória da tomada de poder de uma revolução socialista em Portugal, que foi absolutamente possível em 74, 75, e o seu contágio à Espanha, à França e à Itália, onde os partidos comunistas dispararam eleitoralmente, e à Grécia, que aliás a ditadura na Grécia caiu com as capas de Portugal nos jornais 2 meses depois da Revolução Portuguesa. É fácil vocês pensarem no impacto que teve a Revolução Cubana, que é uma ilha mínima num país periférico. Pensem no que aconteceu nas primaveras árabes na Tunísia. A Tunísia, até à Primavera Árabe, era conhecida por ser uma estância turística. Pensem no que é o impacto da Revolução Chinesa em toda a Indochina e todo o Sudeste Asiático. As revoluções funcionam por ondas, funcionam por exemplos, e a Revolução Portuguesa, que começa nas revoluções africanas de 1961, teve um impacto avassalador, adiando por 10 anos a aplicação dos programas neoliberais, que vai ser efetivamente aplicada a partir de 1981-84, ou seja, a primeira tentativa de Margaret Thatcher, não como primeira-ministra, mas como ministra, de partir a espinho ao movimento sindical inglês, nomeadamente os mineiros, os tais que tinham negociado em 1945 os planos de pacto social, os planos de pleno emprego. Quando eu digo os mineiros, eu digo todos os setores, metalúrgicos, estivadores, construção naval. Isto era o berço do sindicalismo, da concertação, do pacto social nascido em 1945 na Europa. Paulatinamente, eu vou tornar uma história curta, uma história longa numa história curta. Paulatinamente, os programas neoliberais vêm pôr isto tudo em causa. Não vêm pôr isto tudo em causa
tendo a segurança social como um eixo fundamental. Ou seja, o bolo da segurança social, que é os baby boomers de 1945, que descontaram para a sua aposentadoria, vai ser massivamente usado a partir de 1986, num esquema aplicado em toda a Europa de pré-reformas, ou seja, deslocalização para a Ásia de grandes setores produtivos, reforma antecipada de todos estes setores, mineiros, operários navais, alta siderurgia, estivadores. Em 1980, centenas de milhares de trabalhadores entraram nesta condição na Europa e foram substituídos massivamente por trabalhadores precários, a pouco e pouco. Como estes trabalhadores precários criavam um risco de instabilidade, da desordem, normalmente diz instabilidade da ordem, mas nós vivemos uma desordem caótica, é preciso chamar a atenção para isso. Foram criados, a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, massivamente programas sociais focalizados para conter estas ondas massivas de desemprego e precariedade. Desemprego e precariedade são normalmente as mesmas pessoas. Embora estatisticamente elas estejam diferenciadas, o comum é que a rotatividade laboral impõe que a pessoa fique uns meses desempregada, uns meses empregada. E isso é muito importante porque o movimento sindical até hoje tem sido incapaz de incorporar desempregados e precários como a mesma força de trabalho. E então, cada vez que estas pessoas entram no desemprego, têm acesso a uma míríade de programas sociais focalizados, renda social, redução das taxas do pagamento hospitalar, livros gratuitos para os filhos, casas, já falei da questão da habitação, um valor que oscila entre 100 e tal euros em Portugal e 360 na Alemanha. E quem é que tem pago isto? Os trabalhadores através da Segurança Social. Na Alemanha, em Berlim, 17% da população vive de programas sociais focalizados. Na Alemanha. Hoje em dia é muito difícil entrar numa fábrica na Áustria ou na Alemanha onde uma percentagem relevante dos trabalhadores não esteja num esquema de mini-jobs. Só trabalha 8, 10 horas por semana e nas outras horas tem acesso a um ou vários tipos de programa focalizado. Na Dinamarca é flexi-segurança. Os trabalhadores trabalham 8 meses com salário, 4 meses recebendo da Segurança Social. E isto tem gerido a força de trabalho na Europa. Quanto a mim, devo dizer de forma dramática, porque se eu sou contra que qualquer trabalhador passe fome, a substituição da universalidade dos direitos sociais, que eleva o salário, pela focalização dos direitos sociais, que diminui o salário, tem sido um dos erros fundamentais dos partidos de esquerda e dos sindicatos de esquerda que abraçaram isto. Porque enquanto que a universalização da saúde em 1945 vem aumentar o salário, porque diz que qualquer trabalhador vai ter direito à mesma saúde, isso é uma elevação da massa salarial. Quando nós temos hoje um modelo que diz o senhor entra no hospital e consoante é trabalhador pobre, trabalhador desempregado ou trabalhador com salário, paga de acordo com isso, o que nós estamos a fazer é rebaixar o salário de toda a gente. Nós estamos, de facto, a ajudar o capitalismo, a gerir o capitalismo. E ainda por cima isto é pago pelo bolo da Segurança Social, porque embora, em teoria, existam leis que distinguem o que é que são os descontos dos trabalhadores para a aposentadoria e os programas sociais focalizados da Segurança Social, embora sejam orçamentos distintos, hoje em dia já ninguém os distingue e, portanto, de facto, está-se a usar dinheiro da aposentadoria das pessoas para ir pagar os 4 meses de desemprego de um trabalhador. O que vejam
de um ponto de vista imediato, é aquele trabalhador não passar fome, realisticamente falando, é um subsídio às empresas. É um subsídio às empresas, porque o trabalhador é pago 8 meses pela empresa e 4 meses pela Segurança Social. Portanto, isto é um subsídio gigantesco às empresas. É disto que se trata. Isto na Europa hoje, eu vou publicar agora um artigo na revista Praia Vermelha, num dossiê coordenado pela professora Sara Grama, onde estes dados, vocês podem ter acesso aos dados detalhados, não, mas isto na Europa hoje oscila entre 1,5% a 2,5% do PIB, são só as políticas ativas de emprego. As políticas ativas de emprego, que têm um departamento próprio da Comissão Europeia. Vejam, a Comissão Europeia nem sequer é um parlamento de composição de mastodonte representado pelos vários setores sociais. A Comissão Europeia é um órgão não eleito que dirige um fundo de estabilização de salvação da banca alemã e francesa. A Comissão Europeia tem um departamento só para estudar as políticas ativas de emprego. E a grande, enfim, eu hoje não vou poder desenvolver isto convosco no debate, mas nós vamos ter muito tempo para estudarmos juntos estas várias dimensões, mas as políticas ativas, o drama hoje da União Europeia é que descobriu que as políticas ativas de emprego substituem as políticas passivas de emprego, ou seja, a pessoa em vez de ir para casa e receber o subsídio de desemprego, coisa que o movimento operário historicamente foi contra. Estava aqui de lembrar. Os trabalhadores diziam o seguinte: eu quero salário, não quero desemprego. Segundo, eu não confio no Estado para ficar com uma parte do meu salário, que é o subsídio de desemprego. Porque o subsídio de desemprego não é um programa focalizado. É o trabalhador a entregar antecipadamente uma parte ao Estado do seu salário para, se um dia ficar desempregado, receber. Esta ideia, historicamente, o movimento anarco-sindicalista era contra. Primeiro, porque diziam que não queriam viver de desemprego, queriam trabalhar e viver do seu trabalho. Segundo, porque não confiavam no Estado para ficar com o seu subsídio de desemprego. Agora é fácil perceber porquê, depois de 2008. Agora é fácil compreender o que é que diziam os anarco-sindicalistas há 100 anos atrás. Mas durante muito tempo, ao comum dos trabalhadores, sem estruturas políticas estratégicas anticapitalistas, o comum dos trabalhadores acreditava na bondade do subsídio de desemprego, que é a ideia boa de que se a pessoa fica com um problema, recebe o subsídio de desemprego. Mas não é isso hoje em dia o subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego virou um subsídio às empresas. É isso que se trata, o subsídio de desemprego. E então a União Europeia descobriu há 10 ou 15 anos atrás que o ideal era substituir aquilo que eles chamam políticas passivas de desemprego, subsídio de desemprego, por políticas ativas. No fundo é como é que nós vamos obrigar os trabalhadores a trabalhar. Essa é a grande questão. Temos que obrigar os trabalhadores a trabalhar, porque descobriram que os trabalhadores, quando vão para o desemprego, neste momento, cerca de 50% entra em desemprego estrutural. Basicamente, não volta ao mercado de trabalho ou volta com muita dificuldade ao final de 2 anos. Vou comer um Ferrero Rocher, não tenho o Ambrósio, mas tenho um. E vocês têm aqui aquele anúncio do Ambrósio. Em Portugal é muito famoso o anúncio de uma mulher que pede ao seu motorista um Ferrero Rocher. Está frio, Raquel? Não, está bom. Não? Eu vou já terminar. Então, o subsídio de desemprego substituído pelas políticas ativas de emprego, que é, por exemplo, os trabalhadores vão trabalhar metade do dia e recebem uma parte da empresa e uma parte da Segurança Social. Vocês estão a ver o que é isto, não é? Imagina que eu sou um capitalista. Qual é o meu sonho? É ter uma data de gente que trabalha 8 horas, mas eu só pago 4. As outras 4 são pagas pela Segurança Social, pela aposentadoria deles. É isso que eu quero chamar a atenção. É que
não se trata da bondade do desempregado que precisa de ser alimentado. Nós temos que deixar de pensar nestes moldes, porque ninguém quer, obviamente, pessoas a passar fome. Não é disto que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir um modelo de gestão da força de trabalho à escala internacional. Não é? Isto generalizou-se na Alemanha. Aliás, a mãe desta situação, que são as reformas à Hartz-IV, que ganharam este nome porque foram propostas pelo gestor de recursos humanos da Volkswagen, Peter Axe, e implementadas pelo SPD, o Partido Social Democrata, com Schroeder à sua frente. E tornaram-se um modelo para toda a Europa. Numa dos artigos da Praia Vermelha vai ser publicado um dos autores alemães mais interessantes, Klaus Docher, que aliás ele vai estar no Rio de Janeiro em outubro, que ele tem sido um dos grandes críticos, nomeadamente porque ele mostrou aquilo que ele chama mobilidade circular, que é as políticas ativas de emprego, não tiram ninguém do desemprego, colocam-nas circularmente, ora na Segurança Social, ora na empresa, ora na Segurança Social. 97%, se eu não estou em erro, mas no meu artigo, eu cito o artigo dele e vocês encontram lá o valor exato, de as pessoas que entraram nas políticas ativas de emprego, 97% não saíram das políticas ativas de emprego. Só 3% entraram no mercado de trabalho organizado, formal, com direitos. Portanto, as políticas ativas de emprego servem no fundo para isso, servem para utilizar o fundo da aposentadoria, da segurança social dos trabalhadores e dos impostos gerais que deviam ir para a saúde, deviam ir para a educação. Eu, aliás, tive esta discussão, que é uma discussão muito difícil, com a Auto Europa, que é o ramo da Volkswagen em Portugal, porque os próprios sindicatos são a favor das políticas ativas de emprego, porque os patrões chegam lá e dizem: preferem o desemprego ou preferem 4 horas para a segurança social? E a discussão que eu tive com os trabalhadores da Auto Europa foi: se vocês forem 4 horas para a segurança social, vocês vão ter menos médicos e os vossos filhos vão ter menos professores, porque alguém vai ter que pagar isto. E, portanto, a discussão não pode ser a este nível. Obviamente que a discussão só pode ser no campo do pleno emprego. Essa é a única forma salarial, a única forma de fazer uma divisão do trabalho justa, digna, até porque quem tem saúde deve trabalhar. Claro, quem é idoso e quem é criança não deve trabalhar, ou quem não tem saúde. E aí não deve receber programas focalizados miseráveis, deve receber muito bem. Mas quem tem saúde deve trabalhar, não há razão nenhuma. Uma das razões que a União Europeia assumiu no seu relatório está preocupada porque 50% da força de trabalho não volta ao mercado de trabalho. Sabe porquê que 50% da força de trabalho não volta ao mercado de trabalho? Primeiro, porque os salários são baixíssimos. Segundo, porque as pessoas estão moralmente destruídas ao final de anos no desemprego. Que isso é uma dimensão que os capitalistas, quando analisam estatísticas, são incapazes de incorporar, que é alguém que está no desemprego, numa sociedade que vive do trabalho, independentemente de ser capitalista ou não, deixa de estar, enfim, eu estou numa faculdade onde o Lukács é bastante conhecido, fica moralmente destruída, fica moralmente deprimida, fica afastada do processo social, porque o trabalho é aquilo que nos molda socialmente, é aquilo que nos organiza socialmente. Então o que acontece é que as pessoas, mesmo quando lhes oferecem que é isto que um bom tipo de direita liberal jamais vai compreender, que tem a ver com a dimensão humana das relações sociais. As pessoas são afastadas do mercado de trabalho e ficam num processo de alienação ainda maior do que aquele quando estavam no mercado de trabalho. E essa é uma dimensão do desemprego que o movimento socialista deve voltar a incorporar, como era incorporado no início, na viragem do século XIX para o século XX, pelo movimento operário norte-americano, por exemplo, que é: as pessoas têm que ter a dignidade de viver do seu trabalho e ninguém pode ser submetido à indignidade de ter que pedir, implorar ao poder político que lhes dê uma casa, porque as pessoas têm que ganhar o suficiente para poder pagar uma casa. Isso é uma dimensão da dignidade
Eu compreendo que a esquerda foi recuando tanto que caiu num precipício. E o precipício é dizer o seguinte: nós somos a favor da habitação social. Uma coisa é a habitação social como direito, como hospitais, ou seja, o Estado tem que prover determinadas casas como bem social. Eu sou a favor disso. Outra coisa é as pessoas estarem sistematicamente a implorar uma renda social. Estão a ver? Por exemplo, agora a especulação em Lisboa afastou a classe trabalhadora do centro de Lisboa. Ideia brilhante de um governo supostamente de esquerda. Vamos financiar as rendas das pessoas. Então a pessoa vai lá, tem que provar a um assistente social que é miserável, que não tem dinheiro para pagar-se a si próprio e aos filhos, e depois vai ter a BDS de ter a renda paga. Isto é uma vergonha, porque as pessoas têm que ter direito a sair de casa, ir trabalhar e voltar com um salário em que elas é que pagam a sua renda e têm direito a todos os seus bens. Portanto, os programas focalizados têm como gravíssimo problema substituir a universalidade pela focalização, ou seja, são subsídios às empresas e à manutenção do desemprego, mas têm um gravíssimo problema da indignidade de que as pessoas têm que estar sistematicamente a lidar com o poder do Estado, e o assistente social é a última linha disso, como vocês bem sabem. Têm que estar sistematicamente a lidar com o poder do Estado, a explicar que são miseráveis e por isso têm que ter acesso a direitos básicos e elementares. E isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Bem, é tão escandaloso, e com isto termino, que agora na Europa, nos últimos 10 anos, as nossas conferências têm como itens de mesas os working poor. São as pessoas que trabalham, têm um trabalho e não conseguem pagar contas elementares. Porque esta gestão da força de trabalho permitiu o colapso salarial em grande parte das profissões. Então, por exemplo, hoje em Portugal existe um salário mínimo. É fácil explicar isto no Brasil, mas para Portugal é uma novidade. Em que as pessoas não conseguem pagar as contas com o seu salário mínimo. Enquanto quando o salário mínimo foi fixado em 1974 em Portugal, ou anos antes na Itália, incluía um cabaz de compras em que a pessoa com o salário mínimo consegue pagar todos os direitos elementares, a alimentação para si e para a sua família, casa, roupa, até incluía na Itália e 2 idas ao cinema, e em Portugal um maço de tabaco, porque considerava-se que o mínimo também é o direito ao prazer e ao vício. Estou a falar a sério, estava contemplado como tal. Era contemplado historicamente como tal. Que as pessoas tinham o direito a ir ao cinema e tinham o direito a fumar, e que isso deveria estar contemplado no cabaz mínimo. Em Itália era cinema, em Portugal era tabaco, não sei. É que o cinema em Itália era muito bom. Melhor que o cigarro. Melhor que o cigarro. Hoje esse cabaz não permite nada. Não é? O salário mínimo hoje não é um salário. Portanto, todas as pessoas em Portugal que ganham o salário mínimo e que trabalham 8 horas por dia têm que se submeter à brutal vergonha e humilhação de, depois de trabalharem 8 horas por dia, irem bater à porta da Câmara Municipal, à porta do assistente social e pedir livros gratuitos para os filhos. Os filhos têm que se submeter à indignidade. Os filhos dessas pessoas têm que se submeter à indignidade quando a professora diz assim: na escola dos meus filhos, na turma dos meus filhos, na escola pública, no setor médio onde os meus filhos andam, têm que se submeter à indignidade da professora dizer assim: vamos a uma visita de estudo. Quem é que tem SASE? Acho que se chama SASE. E meia dúzia de crianças levantam-se e dizem: eu sou o miserável que tenho um papel que diz que eu não vou pagar a visita de estudo. Vocês estão a perceber o que é isto? Estão a perceber o que é isto? Isto é marcar a pobreza na cara da testa das pessoas. Pessoas que trabalham 8 horas por dia. É isto que eu vos quero chamar a atenção. Em Portugal, oficialmente, 10% das pessoas trabalham 8 horas por dia e não conseguem pagar as contas. Devo dizer que isso é falso, não são 8 horas. Não são esses 10% estatisticamente do INE. Porque o que é que dizem as estatísticas?
48% da população é oficialmente pobre antes das transferências sociais. Ora, as transferências sociais reduzem esse valor de pobreza para 17%. Isso significa que, de facto, metade da população portuguesa é pobre, de acordo com estas estatísticas que nós também não devíamos aceitar, de $1 por dia ou não sei o quê, que isto para nós não é pobreza. A pobreza do século XXI é uma criança não saber tocar música. Isso é pobreza. Não é se tem dinheiro para estar vivo e comer. Isso é uma definição de pobreza, mas eu estou-vos a partir a assumir essa definição de pobreza que eu acho inaceitável. Segundo essa definição de pobreza, 50% são pobres antes das transferências sociais. E, como eu vos disse, 17% da população de Berlim encontra-se nessas condições, e no artigo que vocês vão ter na Praia Vermelha vão ter os valores para a Alemanha, como os têm para a Inglaterra. Eu não os sei de cor, mas vejam os filmes do Ken Loach, o último é o Daniel Blake, se não é justamente essa situação. Se não é justamente essa situação kafkiana, humilhante. Aliás, o filme do Daniel Blake, de forma infinitamente genial, temos que agradecer ao Ken Loach, explicou num filme de 2 horas tudo isto que nos levou milhares de páginas a escrever. Nós somos a favor da solidariedade social, mas isto que foi feito com a Previdência Social na Europa não é solidariedade social, é subsídios às empresas, e é uma imensa indignidade em que colocaram a maioria da classe trabalhadora europeia, e isso, obviamente, tem que ser derrotado, e tem que ser derrotado da mesma forma que foi construído no passado, com luta política organizada, estratégica. Não há outra forma de o fazer. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Raquel. Eu passo a palavra então para a professora Sara. Boa noite, obrigada pela presença. É um prazer enorme ter a Raquel aqui, que já coopera com essa escola, com a formulação de produção crítica sobre o capitalismo, sobre a seguridade social. Recebe estudantes e professores brasileiros em Portugal para a realização de bolsas sanduíche de doutorado, recebeu a mim no pós-doutorado. Tem uma cooperação estreita já com a nossa escola de reconhecimento, inclusive de bibliografia. E obrigada a Rosana por oportunizar essa conversa. Né? Foi ideia da Rosana fazermos essa conversa aqui. Rosana, coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Serviço Social aqui da UFRJ. Como vocês perceberam, os problemas que nos assolam nesse momento, os problemas que são centrais e que expressam no campo da proteção social, eu prefiro chamar de política social. Há um debate aqui no Brasil entre proteção social e política social. No campo das políticas sociais, não é algo circunscrito ao Brasil. Nem é algo circunscrito ao Brasil e nem é algo só daquilo que das economias periféricas, tanto quanto podemos caracterizar num plano mais geral, uma economia que é a 7ª, 8ª, 9ª do planeta, uma economia periférica no montante de riqueza que se transfere aos capitais. Mas essa é uma outra questão, da caracterização do lugar dessa economia, e que não leva em conta só a formação do PIB, nem só a formação da extração do valor, não é? Leva em conta várias outras dimensões da sociabilidade, da cultura, da política no nosso país. Eu, quando fiz lá o pós-doutorado com a Raquel e quando cheguei aqui, a partir do que vi lá e em missões que eu fui à Itália, arrisquei algumas hipóteses sobre a possibilidade de comparação, não dos direitos alcançados,
na Europa do Sul ou na Europa do Welfare State em geral com os nossos, porque são incomparáveis. Mas arrisquei uma comparação a partir daquilo que era novo na política social dos Estados da Europa, que é isso que é da Europa do Sul e que a Raquel demonstra que é um movimento que se expande para toda a Europa, não é? Esse das transferências sociais que são miseráveis, e ousei pontuar isso como uma latino-americanização da forma de fazer a proteção social na Europa. Latino-americanização não porque eu, com todo o rebaixamento que está existindo lá, segue duas lógicas que são lógicas que, infelizmente, o Brasil, especialmente o Brasil do petismo, pôs em curso, que consiste na transferência cada vez mais ativa, mais presente, dos fundos públicos alocados em mínimos direitos sociais, no caso nosso, para os capitais, para que eles possam recompor a taxa de lucro, a taxa de lucratividade, que está em queda, especialmente nos momentos de crise, e porque aquilo que era política social universal na Europa começa a ser, num movimento cada vez mais profundo, alguma coisa muito particularizada, alguma coisa muito fragmentada, alguma coisa muito focalizada. Na quinta-feira, eu estive no Encontro Internacional de Política Social na Universidade Federal do Espírito Santo e participei de uma mesa com um professor da Espanha. E ele fez uma descrição das políticas sociais, projetou um PowerPoint, e aquela política social podia ser, o que ele estava descrevendo da Espanha, poderia ser perfeitamente, eu brinquei até, eu posso pedir ao professor José que exponha de novo o seu PowerPoint e dizer, isso daqui ocorre na política de assistência. Então, eu digo que esse modo que está sendo implementado na Europa, ele é um modelo que não é um modelo do estado de bem-estar construído nas lutas de classe da Europa, mas é um modelo da periferia, um modelo que a partir dos governos petistas se aprofunda e se expande para a América Latina. E não só para a América Latina, começa a ser por governos conservadores, por governos que dão um passo adiante, quer dizer, um passo atrás dos direitos trabalhistas na Europa, e aplicam contra-reformas exigidas pelos capitais, passam a disseminar por lá ou tomar como referência uma forma de política social que é absolutamente estranha à Europa, não é? Uma forma de política social que é essa, focalizada, quando a Raquel fala com renda, são os aluguéis, né? São os aluguéis, uma transferência para que as pessoas paguem os aluguéis, transferências que eu sei que vocês diriam, mas é bem diferente ser alguém em 4 meses protegido pelo Estado Social do que ser uma pessoa que recebe R$72 pelo Bolsa Família. Mas não é a forma do direito que deve ser comparada, mas a função do direito na manutenção da força de trabalho. Seja aquela força de trabalho que é capaz de voltar ao mercado de trabalho em condições de recuperação da crise capitalista, acho que cada vez é mais difícil, ou aquela força de trabalho que precisa ser minimamente mantida viva porque já não se pode mais jogar pobres ao mar, como foi política social desse Estado. Então, conserva as franjas mais empobrecidas da força de trabalho com uma política que é aquilo que eu tenho chamado de uma política focalizada, mas não uma política focalizada que é
que tem no Estado uma intervenção direta, mas que é uma política focalizada, realizada pela monetarização das políticas sociais. O que é? Entregar o direito sob a forma de dinheiro, né? E aí a mediação institucional da realização dessa política social, aqui e lá, não é mais o Estado como aquele Estado que realizava a educação completa, não é? A educação pública, os filhos da Raquel, uma intelectual das mais importantes do seu país, de Portugal, com uma intervenção de esquerda largamente reconhecida, que aquilo que seriam as camadas médias urbanas, são crianças que estudam numa escola pública de altíssima qualidade. Ainda, já na destruição. Coisa que talvez só a geração dos meus pais para a geração seguinte conseguiram na escola pública, não é? E que não é mais o que é a escola pública no Brasil, salvo honrosas exceções como no Rio de Janeiro. Colégio Pedro II, os colégios de aplicação das universidades. Lá o mais normal é que seja assim. As pessoas, quando eu chego em Portugal como estrangeira, nós temos de ter em toda a comunidade europeia, Rosana fez isso também na Inglaterra, onde ela fez o pós-doutorado, nós temos que ter um seguro saúde. Todas as minhas relações em Portugal não andavam, até bem pouco tempo, em médicos privados, porque eram atendidos larga e com muita qualidade no serviço de saúde como política social. Eles estão sendo atacados e isso está sendo transformado também em pagamento, mas eu acho que essa forma de política social, que não deixa de ser uma política social, mas que é algo bastante, ao mesmo tempo também bastante estranho a uma política social, que as políticas sociais no welfare state também beneficiaram contraditoriamente, como diz o professor Zé Paulo, aos capitais no mesmo momento que beneficiam o trabalho, não é? Então, os trabalhadores faziam uma luta para ter um hospital, conseguem. Isso é uma política social resultante da luta dos trabalhadores. Ao mesmo tempo que para o hospital existir, é contratado uma Odebrecht, por exemplo, para fazer o prédio. Depois os hospitais se relacionam com os capitais comprando as máquinas, os soros, as anestesias, os remédios. Então, contraditoriamente, a mesma política social, que é direito do trabalho, é também espaço de crescimento do capital, não é? Era sobre o welfare state e também a outra. Aumenta o consumo, porque eleva os salários, né? Aumenta a possibilidade de consumo dos trabalhadores, na lógica do welfare state e do keynesianismo, faz circular mais riqueza, etc. Agora também essa política social reduzida também se presta à lógica de reprodução ampliada dos capitais, né? Seja porque ela, ao se transformar nessa política social que exige uma parcela menor do fundo público para ser realizada, ela faz sobrar, como no caso do Brasil, mas também em outros países que estão começando a ter endividamento público, né? Faz sobrar uma parte maior do fundo público para ser aquilo que produz e possibilita o pagamento dos títulos públicos e dos juros dos títulos públicos aos detentores dos títulos públicos. Então, quanto menos você gastar com a política social, e por isso ela ser focalizada também se presta a isso, você responde, como no caso da América Latina, pela manutenção no plano do ser natural, a reprodução dos seres no plano do ser natural, porque não pode ter o vinho, não pode ter a cerveja, não pode ter o teatro, não pode ter o cigarro, não pode ter o cinema, mas se manterá vivo, se manterá minimamente vivo, se manterá orgânico.
organicamente vivo, né? Então, você ampara com essa política focalizada e monetarizada as populações para que elas se reproduzam quase só no plano do ser natural, biológica, e com alguma condição de reposição da força de trabalho para o caso excepcional dela ser chamada a atuar novamente como impostos de trabalho. Ao mesmo tempo que mantém minimamente esse enorme exército, né? Que já não é mais só exército industrial de reserva, são os sobrantes, os lazarentos, como Marx chamou no Capital, né? Aquela população estagnada, que é uma outra categoria de análise de Marx no Capital. Você movimenta também parte significativa dessa riqueza chamada fundo público recolhida pelo Estado, se transforma isso em capital de um lado, capital que pode ser capital que faz capitais produtivos privados se reproduzirem e também faz, especialmente, leva aportes ao mercado de capitais para que capitais, que podem ser inclusive os industriais, comprem títulos públicos e sejam remunerados com juros, né? Que transforme, que faça crescer aquilo que é capital fictício, capital portador de juros. Quando os bancos, quando os fundos de pensão, quando os grandes industriais compram títulos públicos do Estado. Reduzimos a política social e liberamos mais uma porção, assim, eu digo, o que é que nós estamos disputando na dolorosa luta de classe hoje? Do fundo público. Talvez 20% do fundo público, com os capitais, numa luta dolorosa que está representada nesse conjunto de reformas em curso no Brasil. Então me perguntavam, isso é uma restauração conservadora e como que a gente pode perceber e provar, não só com evidências, né? Mas como que a gente pode apresentar provas que isso é uma restauração conservadora no campo da proteção social e no ataque aos direitos dos trabalhadores no Brasil hoje? Se há uma estimativa que quase que 50% do fundo público, daquilo que o Estado, na sua dimensão, no seu momento federal este ano, gaste em remuneração, pagamento de juros e dívida, que seja 50% do fundo público recolhido nesse ano, e se talvez cerca de mais 30% desse fundo público são transferências também aos capitais, por várias outras formas, né? Contratação dos capitais para fazer o provimento de medicamentos em todos os hospitais públicos do país, o provimento de estradas, o provimento de construir usinas, construir estádios, construir tudo aquilo que o Estado faz contratando capitais privados. Se a gente talvez não chute, porque não é preciso, diga assim, além de 50% que para esse ano tem a expectativa de ser alocado em capital fictício, para pagamento de juros e de dívida, mais 30% para esses capitais. Nós estamos falando cerca de 20% de uma enorme riqueza que talvez chegue neste ano a 4 trilhões de reais, ou 1 trilhão e alguma coisa, 200 de dólares. Nós não estamos falando de pouco dinheiro, não. Nós estamos falando de uma massa de riqueza socialmente produzida pela classe trabalhadora brasileira, que o Estado se apropria sob as formas, para reduzirmos aqui o debate, de impostos e contribuições sociais. E põe esses impostos e contribuições sociais produzidos pela classe trabalhadora e produzidos, apropriados pelos capitais como lucro, sobre os quais o capital paga impostos também, recolhidos pelo Estado, põe essa massa de dinheiro fundamentalmente a serviço dos capitais. Então, se nós estamos com as contrarreformas reduzindo a capacidade de alocação de cerca de 20% a 25% da massa de fundo público do Estado brasileiro, estamos reduzindo o uso dessa massa de fundo público
dessa enorme riqueza de fundo público brasileiro, um quarto do fundo público, que estaria ocupado em realizar direitos. Ao fazer essas contrarreformas, que devem ser entendidas como um conjunto, e aí nesse conjunto eu diria o seguinte: o que está em curso no Estado brasileiro é liberar recursos pela via da privatização do fundo público para os capitais tentarem o reequilíbrio, a reestabilização das suas taxas de lucro, né? Tentar, com o fundo público, superar as crises. Como é que faz isso? Faz hoje, basicamente, não exclusivamente, mas basicamente com todas as contrarreformas que estão em curso. As contrarreformas, ao reduzirem os direitos sociais, liberarão uma parte do fundo público que pode se incorporar a esse outro 50%, mais uns cerca de 30% ou 25%, a massa de recursos disponíveis para os capitais. Bom, fazer isso, o Brasil, desde a Constituição de 1988, tem feito, mas fez nos diferentes governos de modos diferentes também. Então, o primeiro governo eleito, depois da Constituição de 1988, o governo de Fernando Collor, começa o governo dizendo o seguinte: nós faremos aqui uma desestatização, porque esse Estado brasileiro é tão gigante que ele era representado por um elefante branco de costas. Vocês são muito jovens, mas quem tem, eu e a Rosana, que somos jovens há mais tempo, lembramos disso, não é? A propaganda era de um elefante branco de costas, sempre se viu o elefante a partir das suas patas traseiras e do seu rabo, né? E esse elefante caminhava pesadamente representando o Estado. Nesse momento, o que estava em questão? Transferir o fundo público, abrindo novos espaços de inversão para os capitais pela via da desestatização, eufemismo para a privatização. E esse projeto de desestatização supunha privatizar 68 estatais. Collor leva a termo a privatização de 13 estatais, o presidente, que era o seu vice, que depois do impeachment, Itamar Franco, assume, leva essas 13 a 18. Então são 18, salvo erro, as maiores estatais, exceto Banco do Brasil, Caixa e Petrobras, são privatizadas. O que se abriu aqui? Se abriu um largo espaço para os capitais nacionais e estrangeiros investirem os seus lucros em outros espaços de inversão do lucro, para repor a taxa de lucro que estava em queda diante da crise da abertura dos anos 90. 18 para 68 está muito longe da ambição, não é? Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994, não é? Assumiu em 95, se leva a termo, se leva a cabo um projeto que não é mais chamado de desestatização, nem tampouco pode ser chamado de privatização, mas se leva a termo chamando de publicização do Estado, não é? Que é comandado por, hoje, o insensado, como pensamento progressista, Bresser Pereira, que foi o articulador de toda essa privatização, não é? No governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, mais de 200 empresas, e veja como o capital conseguiu espaço para a sua recuperação da crise, pela compra daquilo que era fundo público cristão.
empresas produtivas, são empresas, logo a seguir, empresas bancário-financeiras, os bancos de todo o país e todos os estados que foram privatizados nesse mesmo esforço da publicização de Bresser Pereira e de Fernando Henrique Cardoso, e logo a seguir todas as estatais mal chamadas de serviço, água, luz, telefonia, gás, não é? Esse projeto dá um fôlego aos capitais para o reequilíbrio das suas taxas de lucro que estavam em queda. Mas cada vez, no modo de produção capitalista, as suas crises, né? A reprodução dos capitais está mais difícil e, portanto, as suas crises mais próximas e cada vez mais acentuadas. Bom, chegamos aos governos petistas, chegamos ironicamente, ao modo petista de governar. O que há de fundo público possível para equacionar a crise desses capitais? O que há de fundo público? Há bem pouco fundo público cristalizado. Aquele que é possível fazer privatizações clássicas. Nós temos ainda as usinas, né, elétricas, de energia elétrica, produtoras de energia elétrica. Tínhamos os estádios, as estradas, os aeroportos. Tudo isso começa a ser privatizado também de modo mais suave e não necessariamente, veja, no caso das estradas e dos aeroportos, não sob a forma de uma privatização clássica, senão que pela forma de privatizações não clássicas, como eu tenho construído como categorias analíticas para explicar esse processo. Na minha avaliação, a privatização clássica é aquela que leiloa na Bolsa de Valores, tá? E vende sempre a preços menores do que vale aquele capital para capitais privados. Vende, entrega. Na privatização não clássica, e a privatização não clássica é utilizada para aqueles capitais cristalizados ou para aqueles relativos a riquezas relativas às políticas sociais que não podem ser entregues do mesmo modo, porque isso poderiam, não necessariamente causem, mas poderiam causar convulsões sociais desagradáveis. Então você não pode vender a previdência social para um dos bancos que também já opera com previdência privada. Você não pode vender a Fundação Lehman, pelo menos por enquanto, ao FRJ, porque a Fundação Lehman, de um banco de um grande capital, de um dos mais ricos senhores desse país, você não pode vender à universidade, pelo menos por enquanto, porque isso nos faria levantar em luta, não é? Mas você pode vender na privatização, que estivemos na Praça 15, quando ela foi privatizada, a Vale do Rio Doce. Já não sei se foi a Vale ou se foi a CSN que foi leiloada aqui. Uma foi em São Paulo e outra aqui. E éramos 5 mil pessoas na praça. E isso não impediu a privatização, no começo dos anos 90. Mas eu tenho a impressão que a comunidade larga de, sei lá, 75 mil pessoas da UFRJ se levantaria, pelo menos uma parte significativa, contra a privatização da UFRJ. Nós impedimos que uns 50 mil, né? Uns 25 aprovariam, não é? Creio que sim. Mas os 50 mil é mais do que 5, não é? Na praça. E foi uma das maiores empresas a serem privatizadas, não é? Então, a privatização não clássica, ela não é só a construção, não é só a privatização por dentro, mas ela é uma privatização que no plano ideológico não pode aparecer como privatização. E por isso, a partir dos governos petistas, a privatização não clássica das políticas sociais foi posta em curso. Foi posta em curso tanto na monetarização das políticas sociais, não é? Não pode destruir como governo central
aquele montante que antes era aplicado em alojamento. E aí só torna possível, no fundo público que mantém essa universidade, ter 300 vagas para o alojamento. E os demais entregam um dinheirinho, conforme mostrou a Raquel, que é o que está em curso. Por quê? Porque é muito mais barato trabalhar com uma política social assim do que com uma política social universal, ampla e que não seja focalizada. Mas há outras formas de privatização. Por exemplo, a privatização não clássica no âmbito dos hospitais universitários. Cerca de 50 hospitais universitários, que é maior na América, inclusive, do que aquele sistema de saúde que existe no Canadá. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é maior. No campo dos hospitais universitários, são 50 hospitais universitários. A privatização não clássica dos hospitais universitários implicou em passar os hospitais universitários para uma empresa brasileira de serviços hospitalares, que no seu projeto original dizia que iria transformar a empresa em capital por ações. Significa dizer, abrir o capital, não deixar de ser público, pelo menos numa parte, como a Petrobras já não é estatal. A privatização não clássica pode ser uma parceria público-privada para gerenciar uma estrada, uma ponte. Conhecem alguma nesse sentido? Ou é uma avaliação muito descolada da realidade? Não, né? A privatização não clássica, ela tem uma gama de possibilidades enormes. Fundação estatal de direito privado, fundo de pensão, EBSER, que mais? OS, OCIP, tudo do Estado e feito com fundo público, mas não mais já estatal. E aí não nos serve estatal, porém privado, e essas outras mirabolantes caracterização, não é? OSs, ONGs, o que mais? Concessões, concessão do estádio, concessão do Maracanã, concessão todas as formas de privatização do fundo público, seja ele pretérito ou seja ele presente. Privatizações do fundo público com modalidades muito diversas, mas que tem uma característica que precisa ter por portadora uma ideologia de que isto não está sendo privatizado. Para quê? Para que não levante resistência. É isso, é este fundo público que no tempo presente nós, não sei quanto eu falei, então vou acabar porque já estou sentindo que já falei demais. Que no tempo presente nós estamos disputando na luta de classe. Perder esses direitos significa que aquilo que a Raquel demonstrou, que aquilo que eu chamo, que é o mesmo fenômeno, que não é um ou outro, são ambos. Ela destacou a subida dos salários, né? E eu destaco a reposição, a tentativa dos capitais de repor a queda, de repor a taxa de lucro que está em queda no momento da crise. São as duas determinações centrais, eu acho, desse tempo. Lutar pelo impedimento das contrarreformas é hoje a forma mais clara da luta de classe no nosso país. Impedir as contrarreformas, não porque as reformas sejam o nosso horizonte, é pôr um obstáculo a uma nova. E por isso não adianta só lutar para ter política social no Estado burguês, senão que superar o Estado burguês, mas neste momento limitar, impedir a realização das
contra-reformas é impedir o aumento da exploração da classe trabalhadora brasileira. Por quê? Se não é o aumento da exploração, ou se é, são as duas coisas, o aumento da exploração da classe trabalhadora, que empregada perde a previdência, ou reduz a sua previdência, mas segue empregada, aumenta-lhe a exploração ali, porque o salário dito social está retirado, não é? Como a Raquel explicou. Mas para uma parte outra, ou para essa mesma parte da força de trabalho, e para aquela outra que, por exemplo, vive com o BPC, um salário mínimo no nosso país, que é a força de trabalho que teve a sua vida inteira na informalidade, que teve a sua vida inteira por espasmos empregada com carteira assinada e depois desempregada, e que não consegue chegar aos 15 anos mínimos de contribuição. Essa força de trabalho tem, no miserável BPC, um salário mínimo, um direito conquistado, que faz dessa força de trabalho uma força de trabalho, quando ela começa a receber o BPC, com qualidade de vida diferenciada. Esse é o nosso drama, não é? Mais dramático do que isso, impossível. Bom, o aumento da exploração para os empregados e desempregados, pela via dos desmontes dos direitos, consiste em potencializar que o que se leva ao Estado para a formação do fundo público seja o trabalho excedente, mas também o trabalho necessário, cada vez mais partes do trabalho necessário. Impedir essas contra-reformas nesse momento é fazer aquilo que Marx recomenda no capítulo da Jornada de Trabalho, do livro 1 do Capital: funcionarmos como um único cérebro, como uma só, ele diz como um só homem, eu vou dizer como uma só mulher, não é? E construímos uma força tão grande, até porque seremos as mais prejudicadas na reforma da Previdência, e até porque somos já uma porção maior da força de trabalho, salvo eu, no Brasil, como marcharmos como uma só cabeça, uma só mulher, ou um só homem, ou uma só mulher e um só homem, e construirmos uma barreira tão forte que o Estado dos capitais, para os capitais, ao realizar, seja impedido de realizar essa contra-reforma. Por quê? A outra parte dos estudos que tenho feito cheguei a uma síntese e entrego um texto para ser publicado na revista Serviço Social e Sociedade, que é a síntese da exposição que eu fiz lá no seminário lá em São Paulo, na Semana do Serviço Social, que mostra como vocês lembram do procurador que falou que não precisamos, né, brincou entre as evidências e as provas, convicções e provas. Bom, dizer que essas propostas da reforma trabalhista, do aumento do projeto das terceirizações aprovadas, da contra-reforma previdenciária, da dívida dos estados, do limite dos gastos primários, da DRU, a emenda constitucional 93, já aprovada, que levou de 20 para 30 aquilo que o Estado pode retirar das políticas sociais para fazer qualquer outra coisa, inclusive pagar os gastos financeiros do Estado. Emenda Constitucional 93. Emenda Constitucional 94, o da negociação da dívida dos Estados, que impõe a trabalhadores sem salários há 2 ou 3 meses aumentar a sua contribuição de 11% para 14% no que diz respeito à sua previdência pública. A Emenda Constitucional 95, do limite dos gastos primários. E quando você estuda a Emenda Constitucional 95, você sabe que gastos primários são os gastos sociais e são os gastos financeiros. E aí, ao ler a Emenda Constitucional, você vê que os gastos financeiros estão excluídos
do congelamento por 20 anos. O que você percebe ao ver essas 3 emendas constitucionais aprovadas em novembro, dezembro do ano passado, já sob o golpe jurídico, parlamentar, midiático que ocorreu aqui no Brasil? Que há um projeto de largo prazo dessa burguesia, porque eles falam em 20 anos para frente, não é? Então significa que uma parte dessas contrarreformas já foram aprovadas e já estão implementadas. E a outra parte que precisamos, como um muro, que é o que diz Marx, na luta da jornada de trabalho. Marx não achava que nós deveríamos reformar o Estado, mas disse que há momentos em que é necessário, em alguns momentos, que a classe trabalhadora conquiste direitos, conquiste vitórias que são vitórias da economia política do trabalho sobre a economia política do capital. No nosso tempo, é absolutamente presente, é importante que nós impeçamos como uma barreira, como uma só mulher, como um só homem, esse avanço do capital sobre os nossos direitos sociais. Não são evidências? Diga-me de novo. As convicções, eu as tinha, que esses eram projetos dos capitais. A parte da pesquisa que eu vou apresentar nesse artigo que eu fiz é que eu levantei as provas nas confederações e elas todas têm projetos para a contrarreforma trabalhista e sindical. E dizem o que deve ser contrarreformado. E apenas por coincidência isso está nas propostas de emenda constitucional do jeitinho que os grandes organismos de representação de frações da burguesia brasileira querem. Última palavra. Mas só isso que existe? Não. Existe também, infelizmente, do outro lado, que se conjuga com essa restauração conservadora e que rebate, que se expressa numa nova divisão dessa parte do fundo público que realiza as políticas sociais, existe também toda a conciliação de classe levada a termo por esses últimos governos, tanto pelos governos de Lula quanto pelo governo de Dilma. E essa conciliação de classe também, mais do que convicções, tem uma prova de um relatório que eles apresentam em 194 slides, tão parecidos com o que as confederações apresentam, são slides que mostram o que eles querem. Demonstra que, para o projeto da Previdência, o projeto do trabalho, isso quer dizer, eles começam pela contrarreforma, pelo diagnóstico da Previdência, mas pretendiam evoluir para o diagnóstico do trabalho e, portanto, os argumentos para a contrarreforma estiveram presentes, além de todas as confederações do capital, todas as centrais sindicais, exceto a Intersindical e a CSP Comunas. Todas as outras centrais estiveram nesse acordo com os capitais e o seu Estado na elaboração de um diagnóstico da Previdência. Temer, no uso das suas atribuições de golpista à frente do Estado, toma esse diagnóstico, inclusive os gráficos produzidos por esse diagnóstico de consenso entre capital e trabalho e Estado, e apresenta isso sob a forma de uma proposta de emenda constitucional. Esta restauração, ela é uma restauração conservadora, é uma restauração que, estou querendo dizer, que tem um fio de continuidade, embora tenha diferenças na forma de agir de Collor, pelo menos, a Temer. Um fio no qual, e esse é o último argumento polêmico que eu sei, que eu estou produzindo agora nos últimos anos,
que os governantes, aqui e alhures, se prestam a realizar isso, a esse Estado, no campo das políticas sociais, no campo das privatizações, da desestatização, como eles chamam, para os capitais. Porque nesse momento de desenvolvimento do modo de produção capitalista, das crises cada vez mais frequentes dos capitais, de uma crise que é moral, que é ambiental, que é uma crise cultural, que é uma crise política, que é uma crise fundamentalmente econômica, e que, como diz Marx, se não é possível vender salsichas ao capital, tanto faz investir o seu dinheiro, e agora eu cito Marx quase literalmente, ao capital, tanto faz investir os seus lucros numa fábrica de salsichas ou numa fábrica de ensinar, né? No livro 1 ele põe a frase desse jeito, aos capitais, como não se pode mais vender tantos carros. Como disse um professor mexicano nesse evento que eu acabei de dizer que estava a semana passada em Vitória. Se não é possível alargar o número de substâncias químicas vendidas no mundo inteiro hoje, legalmente, que são 200 mil substâncias químicas, professor que pesquisa isso da Universidade da UNAM, no México. 200 mil substâncias químicas. Legalmente vendidas e negociadas pelas grandes transnacionais, especialmente as farmacológicas, não é? Mas não só. Se não há como vender isso, e se a venda dessas mercadorias já não pode se realizar, e isso causa crise, porque não realiza a mais-valia contida ali naquela mercadoria, os carros, por exemplo. Mas se não tem mais muitos espaços também para os capitais expandirem as suas inversões, sobra muito pouco no planeta hoje para como saídas para esses capitais. Não há como mais avançar muito para os países chamados socialistas, né? Já foram destruídos aqueles mínimos que existiam e já foram restaurados de modo capitalista. Se não há como continuar a produzir as mesmas mercadorias da primeira, segunda e terceira revoluções industriais, sobra o ar, a água, os órgãos e, antes disso, o espaço ocupado pelas políticas sociais, que eram as que proviam o direito ao ensino. Mas para os capitais, ele não produz sapatos ou educação, ou armas ou previdência, ou pão como mercadoria ou saúde por amor a alguma dessas mercadorias. Ele as produz se encontrar quem realize comprando e consumindo esses valores de troca. O que nós temos pela frente, que pareceu exagerado quando eu voltei de Portugal e disse: o estado de bem-estar social está ameaçado. E muito ameaçado, por quê? Não porque tenhamos qualquer crença com o Estado capitalista, mas porque para os capitais não há como continuar a ter estado de bem-estar social ou direitos sociais aqui. E eu disse, o que espera a nós trabalhadores, e pareceu exagerado, na época aqui no Brasil pareceu exagerado, é guerra. Não estou falando só de uma terceira guerra, não. Estou falando guerra no sentido de que nós estamos, mais do que em qualquer outro momento, talvez no modo de produção capitalista, frente a capitais que precisam desesperadamente disso que foi construído no século XX como fundo público, e que uma parte pequena desse fundo público realizaria direitos. Os estados, representando os capitais, usarão de dano a Temer. O braço violento do Estado está disponível para esta guerra. Mas eu sou esperançosa.
E acho que se nós conseguirmos ir a esta guerra por direitos, talvez nós consigamos abrir um novo espaço, aqui ou em qualquer outro país do mundo, de superação do próprio Estado e construirmos outro modo de produção, que é deste sim, que, como nos ensinou a Comuna de Paris, duas coisas são centrais para os trabalhadores: ter emprego no tempo presente, quando é força de trabalho, e não esmolas, sob a forma de políticas sociais focalizadas e humilhantes, como demonstramos aqui. Essa é uma das questões. Ter trabalho, e de preferência trabalho que não seja só para reprodução, de preferência não, o trabalho que não seja nem alienado e nem só reprodução do ser natural, mas do ser social, com tudo aquilo que todos nós conhecemos. E a outra grande coisa que é a Comuna de Paris que nos ensina é que, tão importante quanto o trabalho, para aqueles que só têm forças físicas e espirituais, como diz Marx no Capital, o espiritual não é religioso, não é? São as forças psíquicas, força da criação, da criatividade, da alegria, do amor, como tem vários posts da Raquel que ela nos lembra que é preciso disso, do amor para o ser humano, não é? Nós só podemos ter no modo de produção capitalista e em outros modos de produção quando nós temos possibilidade de trabalharmos. Então, é central ter trabalho e ter proteção quando nós não somos mais força de trabalho capaz de ajudarmos a prover a vida. Individualmente no modo de produção capitalista, coletivamente no modo de produção comunista. Essas duas necessidades, ter trabalho e ter proteção, na velhice, na doença, nesses eventos da vida que nós conhecemos, foram e são centrais à classe trabalhadora. Por isso lutamos no plano imediato. Por isso lutamos e devemos lutar pela superação dessa sociedade que nos traz, no plano individual, a necessidade do emprego contra todos os outros iguais e a necessidade de previdência que, para fazer passar um projeto absolutamente duro contra a classe trabalhadora, precisa dizer: trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais estão sendo sustentados por vocês. Homens, as mulheres estão numa vida muito boa, já conseguiram direitos iguais e querem contribuir e trabalhar menos. Jovens, os velhos aqui desse país vivem com muito boas aposentadorias. Trabalhadores contratados pelo capital, os trabalhadores contratados pelo Estado são privilegiados. Esse é o discurso que tem de ser feito para, no modo de produção capitalista, acharmos que a previdência também é tarefa e responsabilidade de cada um de nós. Só superando isso é que nós poderemos, no plano imediato, impedir essas contra-reformas e, no plano imediato, mudar a vida e superarmos esse modo de produção. Temos de voltar a falar disso, né? Temos de voltar a falar desse estado que é o que nós temos de superar. Obrigada pela paciência. Eu vou só assim, diante de tantas questões, né, possibilitadas pelas reflexões das duas professoras, vou pensar pouquíssimos elementos assim e confirmar para você, Raquel, que aqui no nosso país a gente também não confia que os diferentes governos administrem o nosso dinheiro. Não só pelas vastas, né, provas que temos, né, e aí na particularidade da forma do mau uso de fundos públicos e tal, como o quanto que aqui no nosso país e nos meios de comunicação internacional a gente pode
de fato, está se deparando com as veias mais expostas dos diferentes níveis de corrupção, porque são duas coisas que podem ou não caminhar juntas. Então, vocês destacaram, né, todo um processo de o governo, os diferentes governos, né, ao trabalharem com a acumulação, né, e produção de uma riqueza da classe trabalhadora, fazer um determinado uso, né, privatizante desse acúmulo de riqueza. Só que aqui, particularmente nesse momento, a gente vê que, entre aspas, aqui brincando que a gente está sendo gravado, nem isso, né? É para um enriquecimento ilícito pessoal de proporções numéricas de fato extremamente significativas, né? Do ponto de vista dos recursos mesmo financeiros. A gente não está falando de um volume de dinheiro pequeno, a gente está falando de um volume de dinheiro muito expressivo. E aí eu sempre gosto de realçar de que nesse momento também a gente tem tido notícias dessa corrupção do ponto de vista da arrecadação pública e de desvio de recursos públicos e privados também, só em níveis de alguns governos, alguns senadores, alguns deputados federais. Nós somos um país constituído por 5.500 municípios aproximadamente. Então, se a gente toma como representativo, como significativo, o acesso a esse tipo de informação que a gente está tendo, imagina nas 5.500 prefeituras espalhadas por esse país. E de tantos vereadores e de tantos deputados estaduais. Então, acho que isso é um complicador, talvez, a mais na forma de pensar o que se faz com uma riqueza produzida pelas classes trabalhadoras, e aí na particularidade do nosso país, é claro. Sara, só um retoque, quando você lembrou que nesse país não se jogam mais pobres, né, no mar. Eu retoco com os diferentes relatórios, né, sobre o genocídio em curso no nosso país da população jovem e negra. Estão jogando, sim, não no mar, mas estão hoje no município do Rio de Janeiro. A gente teve um confronto na Cidade de Deus, Pavão e Pavãozinho, Maré e Morro da Providência. Isso antes de eu sair de casa às 9 da manhã. Então, ao longo do dia, pode ser que outros espaços, que são espaços populares, que são espaços onde a ausência de uma política de segurança ou uma política voltada para o extermínio dessa população tem se mostrado sistematicamente presente. Então, assim, são crianças que não têm tido acesso mesmo à educação pública precária, elas estão sem conseguir sair de suas casas. Então, só relacionando, num retoque, é claro, eu sei do que você estava falando especificamente, né? E aí só talvez dois destaques, né, quando se fala, pensando um pouco aí do ponto de vista da assistência social e de benefícios, quer dizer, com a clareza de que nesse país a gente nunca teve um estado de bem-estar. De todo jeito, nesse momento a gente lida com um incentivo aprovado aos peritos do INSS para que recusem o direito ao acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada de um valor de um salário mínimo com condições bastante exíguas, né, de possibilidade de acesso a esse direito. E foi aprovado agora, a coisa de um mês atrás, no máximo, um incentivo monetário aos peritos dentro do INSS, quer dizer, quanto maior o número de benefícios que esses peritos negarem, maior o salário individual deles
eles receberão. Então, isso é para, né, juntar aqui e falar de uma particularidade bem cotidiana e que atinge quem trabalha diretamente, aí no caso nós assistentes sociais. E aí talvez para provocar também, falando da intervenção direta do serviço social, aqui ainda lidamos com o carimbo dado pelas políticas, né, e programas focalizados que garantem minimamente direitos. A gente se defronta com particularidades que são importantes, onde a gente continue problematizando a dimensão da focalização das políticas, e particularmente a política de assistência social, na relação em que essa política de assistência social só muito recentemente foi percebida e a ela garantida a caracterização de uma política pública. Então a gente está falando de 1988, dentro do tripé da Seguridade Social. Então a gente está recém se defrontando com uma conquista do ponto de vista da possibilidade de uma dimensão de proteção social na contramão de diferentes perspectivas, exatamente para continuar restringindo essa mesma dimensão de proteção social dentro de diferentes políticas sociais. E aí não são só os programas que carimbam esses usuários da assistência social. Nós, assistentes sociais, continuamos carimbando também, porque muitas assistentes sociais, no país afora, continuam fazendo visitas domiciliares para saber se esses nossos usuários estão comprando Danoninho, Coca-Cola, ou se estão usando bem os seus recursos. Aqueles usuários que recebam, através do programa de transferência de renda, Bolsa Família, e por acaso comprem um maço de cigarro ou uma cerveja, provavelmente não serão bem vistos pelas próprias assistentes sociais. Então isso fala de nós, da nossa formação, da importância da gente fazer constantemente essa reflexão que passe pelas questões mais macro de análise, que são fundamentais, que permitem as diretrizes, mas que a gente sempre, do ponto de vista da formação profissional, garanta os espaços de reflexão dos aspectos que aparecem no cotidiano da intervenção profissional, que são fragmentados, que parecem pequenos, mas que se aliam ou fortalecem essa perspectiva pela qual a gente procura exatamente consolidar argumentos para que a gente possa enfrentar e vivenciar espaços diferentes de superação desses mesmos dilemas. Enfim, era só para jogar um pouquinho mais de pitadas, né, nessa fogueira e abrir a palavra. Então, acho que a gente pode fazer talvez 2, 3 inscrições, passar, devolver,